Olá, nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dessa vez especificamente no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, que encontra-se na segunda metade do livro de Marcos. Embora ele se encontre na segunda metade do Evangelho de Marcos, o capítulo 9, juntamente com uma porção do capítulo 8 e o capítulo 10, eles representam capítulos de transição nesse Evangelho. Por quê? A maneira como Marcos organizou o seu evangelho, ela pode se resumir, nós vimos isso nos primeiros estudos, com o ministério de Jesus na Galileia, um período de transição que contém 3 predições de Jesus acerca da sua morte e da sua ressurreição, e o ministério de Jesus em Jerusalém. Então, o que nós temos nesse momento específico que nós estamos estudando é uma das 2 porções principais que representam um período de transição entre esse ministério na Galileia e o ministério em Jerusalém. É interessante que nós estudamos no primeiro vídeo que nós fizemos sobre Marcos, nós dissemos que muito provavelmente Pedro foi a fonte de informação para João Marcos compor, escrever o seu evangelho. E nós olhamos uma passagem que eu quero visitar com você novamente agora, que é Atos capítulo 10, quando Pedro está pregando para Cornélio e para outros gentios, e Pedro vai apresentar resumidamente justamente esse esboço que nós temos do Evangelho de Marcos, que é um ministério na Galileia e um ministério em Jerusalém, de Jesus Cristo. Dá uma olhada comigo em Atos capítulo 10, a partir do versículo 36. Pedro vai dizer assim: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Então, a gente vê que Marcos organiza o seu evangelho justamente fazendo essas 2 divisões principais entre o trabalho de Jesus ali na Galileia, revelando-se aos seus discípulos, e depois que ele se revela, os discípulos reconhecem que ele é o Filho de Deus, o ministério dele em Jerusalém, conforme a gente vai ver a partir do estudo do capítulo 11, se Deus assim permitir. Ok? Então é muito interessante a gente ver que agora a gente está justamente num período de transição. Mas embora eu tenha falado que essa transição começa no capítulo 9, ela se inicia um pouco antes, pelo menos da maneira como Marcos registra, porque Marcos vai colocar essa transição entre 2 curas de cegos e 3 predições progressivas que Jesus faz acerca da sua morte e da sua ressurreição. Você vai ter um esboço aí na sua tela agora, mostrando isso claramente, e você pode anotar, porque isso vai ajudar você a entender um pouco mais. Então, Marcos vai colocar nos capítulos 8, de 22 a 26, a cura do cego de Betsaida. Logo depois dessa cura, Pedro então reconhece Jesus como Filho de Deus, e Jesus faz a primeira predição da sua morte, da sua ressurreição. Depois, no capítulo 9, nós temos essa segunda predição que nós vamos ver a seguir. E no capítulo 10, a terceira e última predição de Jesus. Depois que Jesus faz essa terceira predição, nós temos então a cura de um outro cego chamado Bartimeu. Então, Marcos vai organizar esse período de transição no seu evangelho, colocando a cura de um cego no início e a cura de outro cego no final. Muito provavelmente ele fez isso para mostrar para os seus leitores que Jesus abrir os olhos das pessoas ali ao redor dele seria o foco principal, e é isso que ele vai fazer com as predições acerca da sua morte e da sua ressurreição. Então, rapidamente, só para a gente lembrar aqui,
Os primeiros 8 capítulos de Marcos, eles tratam de um ministério de cura, de ensino, de perdão, de restauração que Jesus faz, para que as pessoas, mais especificamente os discípulos, reconheçam que ele não é apenas um grande mestre, que ele não é apenas um grande profeta, mas que ele é o Filho de Deus, que é o tema justamente do Evangelho de Marcos. Se você for lembrar logo no início, no capítulo 1, Marcos vai chamar Jesus de Filho de Deus, João Batista vai chamar Jesus de Filho de Deus, o próprio Deus vai chamar Jesus de seu Filho. Ali no capítulo 6 de Marcos, 5 de Marcos, nós temos o endemoniado, na verdade, os demônios chamando Jesus de Filho de Deus, ou seja, reconhecendo quem ele era. Então agora, quando os discípulos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, então nós temos esse período de transição, esse ministério na Galileia, ele está se encerrando. Por quê? Porque os discípulos entenderam quem Jesus era, que ele era o Filho de Deus. E agora então Jesus vai passar a fazer uma série de predições, na verdade são 3 predições acerca da sua morte e da sua ressurreição. Tá? Então, esse reconhecimento que Pedro faz de quem Jesus é, permite que Jesus mude o foco dele e comece agora literalmente a ir na direção de Jerusalém, onde ele vai ser morto, onde ele vai ressuscitar. Aí vai cumprir o plano perfeito de Deus aí para a vida dele e para a nossa redenção, ok? Então, depois que Pedro reconhece quem Jesus é, Jesus começa a ensinar o que vai acontecer com ele. E aí, nós vimos aí no capítulo 8 que Pedro vai lá e vai repreender Jesus, algo totalmente incoerente, porque se você diz que Jesus é Deus, você não repreende a Deus, ok? Então, o que Pedro faz é totalmente sem sentido, mas a gente viu que isso aconteceu muito provavelmente a partir de uma compreensão errada que Pedro tinha acerca de do que o ministério de Jesus naquele momento representaria, ok? Então, depois que isso acontece, nós chegamos no capítulo 9. Tá? Pedro faz a declaração de que Jesus é o Cristo, é o Messias, o ungido de Deus. E aí Jesus vai fazer uma série de predições e ele encerra o capítulo 9. Ele encerra o capítulo 8 com essas predições. E aí a gente entra no capítulo 9 propriamente dito. E Cristo vai, nesse capítulo, instruir os seus discípulos em 4 momentos distintos. Olha aí na sua tela, você vai ver esses momentos. Jesus, então, ele traz esperança futura por meio da transfiguração. Em segundo lugar, Jesus relembra a importância da nossa dependência nele, ou de nós dependermos dele. Em terceiro lugar, Jesus vai predizer pela segunda vez a sua morte e a sua ressurreição. E em quarto e último lugar, Jesus vai revelar, trabalhar o conceito da verdadeira grandeza, algo que os discípulos começaram a revelar dificuldade, é algo certamente que é difícil para nós e que é totalmente contraditório em relação ao conceito que o mundo vai trazer. Tá? Então nós entramos no capítulo 9, mais especificamente, é uma longa introdução que eu fiz aí para você lembrar de tudo o que está acontecendo e nós podemos caminhar com calma aí nesse capítulo 9. Então a primeira coisa que Jesus faz é trazer esperança aos discípulos por meio da transfiguração. E aí os 13 primeiros versículos aí desse capítulo 9, eles vão tratar dessa transfiguração. O texto vai dizer o seguinte, primeiro versículo: garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então, o que Jesus está dizendo ali especificamente é que algumas pessoas daquele grupo ali que estavam ouvindo a ele, mais especificamente os discípulos, não morreriam antes de ver o reino de Deus. Okay? Então, Jesus termina essa sessão do capítulo 8, após os discípulos reconhecerem ele como Deus, com uma série de predições. Então,
Jesus vai predizer a sua morte e a sua ressurreição ali no versículo 31. Depois a sua ascensão e o seu retorno no versículo 38. E no versículo 1 do capítulo 9, que é o final para fechar esse capítulo 8 ou essa revelação, Jesus vai mencionar que ele vai reinar futuramente. Okay? Então no versículo 2 a gente vê que Marcos vai dar um salto aí de 6 dias nos seus relatos. E Jesus leva aquele trio, o trio mais próximo a ele, Pedro, Tiago e João, e ele leva esse trio a um monte específico. Nós não sabemos qual é esse monte, a Bíblia não revela qual é esse monte, mas Lucas capítulo 9 vai nos dizer o propósito de Jesus levar esses homens até o monte foi orar. Jesus foi até esse monte para orar. Okay? E ali, enquanto Jesus está orando, Jesus é transfigurado diante desses homens. E essa é uma referência interessante aqui, porque até então Marcos não havia feito nenhuma referência especificamente ao tempo aqui. Marcos vai dizer que 6 dias após a previsão de Jesus, no versículo 1, algo iria acontecer. Jesus leva os seus mais próximos para testemunhar isso que iria acontecer, que no caso do que ele falou no versículo 1 seria uma revelação do reino futuro. É interessante que em Êxodo capítulo 24, versículo 1, nós temos uma cena semelhante ao que acontece aqui. Dá uma olhada comigo em Êxodo capítulo 24, versículo 1. O texto vai dizer assim: Depois Deus disse a Moisés, subam um monte. Subam quem? Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Então você tem Moisés com 3 dos seus, vamos dizer assim, discípulos. Subam um monte para encontrar-se com o Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Então Deus, ele revela a lei mosaica ali no Monte Sinai, revelando a si mesmo a Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E agora nós temos Jesus levando 3 dos seus discípulos e fazendo algo muito semelhante. Olha ainda em Êxodo capítulo 24, olha o versículo 15, o que acontece, como é semelhante ao que vai acontecer aqui. O versículo 15 do capítulo 24 de Êxodo vai dizer assim: Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Os anciãos ficaram e uma nuvem cobriu a montanha. Olha o versículo 16, nós temos uma menção de 6 dias de espera antes que a revelação seja feita a Moisés. No 7º dia, então, Deus se revela a ele. Olha o que o texto diz: E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou a Moisés do interior da nuvem. Então, voltando aqui para Marcos, como é semelhante a esse texto aí de Êxodo, depois desse tempo de oração que Lucas vai nos trazer, que foi um momento de oração, Lucas capítulo 9, Jesus então é transfigurado. Basicamente essa palavra significa assumir uma aparência diferente. E o que o texto vai dizer é que Jesus foi transfigurado, não foi ele que se transfigurou, foi algo que aconteceu aí. E Jesus, então, ele é descrito aqui, essa aparência de Jesus, basicamente, ela diz respeito à sua condição final, à sua condição após a ressurreição. Olha o que o texto vai dizer no capítulo 9 de Lucas, no versículo 29. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas vestes ficaram albas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Então, a glória de Jesus ela foi vista pelos discípulos. E Deus fez isso para ajudá-los a compreender a realidade daquilo que Jesus havia predito antes. Eu mencionei para vocês os versículos 31 e 38, do capítulo 8, e o primeiro versículo do capítulo 9. Tá? Então, Jesus faz as predições e ele dá uma demonstração de que aquilo que ele predisse é real, é verdadeiro e vai realmente acontecer. E aí o texto vai mostrar no versículo 4 que Elias e Moisés eles aparecem diante dos discípulos conversando com Cristo. Por que Elias e Moisés?
Nós estamos falando de duas das mais importantes pessoas no Antigo Testamento. Moisés foi a pessoa com quem Deus estabeleceu a sua aliança e que Deus usou para escrever o Pentateuco. Moisés foi a pessoa que Deus capacitou para conduzir o povo para fora do Egito. Então, ele preparou literalmente Moisés aí por 40 anos ali na corte do faraó, para ele ser o líder do povo. E Elias foi o homem que no momento mais crítico da nação de Israel, momento em que a adoração a Baal ela era a regra em Israel, Elias foi usado por Deus para voltar o povo, voltar os olhos do povo para o próprio Deus. E nós temos aquela frase famosa de Elias quando ele diz: escolham hoje a quem vocês servirão. Existe uma série de informação acerca desses dois homens que eu queria que você rapidamente considerasse comigo. Eu vou colocar um quadro aí para você ver. Mas há 5 informações importantes acerca desses dois homens que, no meu entendimento, os colocam nesse cenário, nessa cena específica e com Jesus Cristo. Os dois homens, eles saíram de cena de uma maneira diferente. Moisés, ele foi enterrado, o texto diz, pelo próprio Deus, e Elias, ele foi transladado para o céu sem morrer. O que poderia ser uma referência aí, se nós entendemos que Elias e Moisés são uma referência dentro do reino de Deus a alguma coisa, muito provavelmente eles significam aqueles que estarão com Jesus no reino. No caso de Moisés, os que morreram, e no caso de Elias, aqueles que entrarão no reino sem experimentar a morte. Segundo fato interessante é que ambos encontraram-se com Deus no monte. Tá? Você pode olhar em Êxodo 24, nós já vimos, e também primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando Elias se encontra com Deus no monte. Terceiro item que é bastante interessante é que ambos experimentaram rejeição por Israel. Moisés claramente sofreu rejeição durante esse tempo que ele conduziu o povo, e Elias sofreu grande rejeição, também especificamente aí por parte da liderança de Israel. Tá? Quarto item, os dois juntos, Elias e Moisés, eles representam as divisões principais do Antigo Testamento. Elias seria uma representação dos profetas e Moisés da lei, enquanto Jesus seria o cumprimento dessas duas coisas. Então, Cristo é o maior dos profetas e Cristo é aquele que veio cumprir a lei. Então, possivelmente, Elias e Moisés, junto com Jesus, eles significariam justamente evidenciariam que Jesus é maior do que aquele que os judeus consideravam como um grande profeta e aquele que foi escolhido por Deus para dar a lei a Israel. E em quinto lugar, é interessante que juntos, Elias e Moisés, eles representam a velha aliança. Enquanto Jesus é quem cumpre aquela velha aliança e ele faz por meio do seu sangue uma nova aliança. Então, Moisés e Elias estarem juntos com Jesus, há inúmeros elementos aí que podem nos dizer por que eles estão ali com Jesus e não eram outras pessoas. Por que não estava Davi ali? Por que não estava Abraão ali? Eu dei para vocês algumas desses motivos porque eu acho que esses homens estavam ali. Mas o texto vai seguir e a gente vai ver que Pedro então vai abrir a sua boca mais uma vez. O texto de Lucas 9 vai dizer que ele abre a boca porque ele não sabia o que falar. Mais uma vez, ele fala sem pensar. E o texto vai dizer que, em Lucas capítulo 9, versículo 32, que os discípulos estavam dormindo quando isso aconteceu. Então Pedro acordou sabe quando você acorda assustado? E aí ele começou a falar besteira, justamente porque não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Então a cena em que Jesus está no Getsemane orando e os seus discípulos, ele encontra os seus discípulos dormindo, não é a primeira vez que isso acontece. A gente vê isso acontecendo agora na Transfiguração.
Mas o que é interessante aqui é que na primeira vez que nós temos uma voz vinda do céu falando de Jesus, que está lá no capítulo 1, versículo 11, nós temos essa voz falando com Jesus. Observe o versículo 11 do capítulo 1 de Marcos, vai dizer assim: Tu és o meu filho amado. Agora, o versículo 7 do capítulo 9, nós vamos ter uma voz falando acerca de Jesus para aquelas pessoas que estão ali participando daquela cena específica. Então o texto vai dizer assim: Este é o meu filho amado. E aí vem um mandamento: ouçam-no, vem uma ordem: ouçam o meu filho. Ok? Então é interessante que nós temos aqui o próprio Deus apresentando Jesus como seu filho, e dessa vez de maneira audível para aqueles que estavam ali assistindo, e essa apresentação ela é seguida de uma ordem: ouçam o meu filho, ouçam o meu filho. Aí você vai perguntar, por que a transfiguração? Eu quero dar para você dois motivos pelos quais eu acho que a transfiguração ela é tão importante nesse momento específico. A primeira delas, que seria uma maneira de Jesus Cristo mostrar ou evidenciar a sua glória prometida para os discípulos após aquela humilhação que ele predisse. Então, Jesus ele vai mostrar que a glória ela só vem após o sofrimento. E é uma lição que Jesus quer deixar claro para aqueles que estão seguindo a Ele. Uma coisa que é muito interessante, Deus tem uma maneira muito peculiar de trazer ao nosso coração esperança. E essa maneira peculiar, ela é chamada de profecia. As profecias registradas na Bíblia, nós temos inúmeras delas. Elas, entre outras coisas, têm o propósito de trazer para o seu coração e para o meu coração esperança com relação ao que vai acontecer futuramente. Por quê? Porque nós olhamos as profecias já cumpridas e nós atestamos que o caráter de Deus ele é verdadeiro, porque aquilo que ele prometeu já se cumpriu. E nós podemos olhar para aquelas profecias que ainda não cumpriram com base nesse caráter de Deus e dizer, peraí, se essas profecias que já se cumpriram, elas foram totalmente preditas por Deus, eu posso acreditar então que aquilo que ele prometeu e ainda não se cumpriu vai acontecer também. Então essa é uma maneira de nós termos o nosso coração tranquilizado com relação ao que vai acontecer no futuro. Mais especificamente, os 3 discípulos que estavam com ele, talvez essa seja a sua pergunta, mas por que os 3 testemunharam isso? É muito legal você olhar que esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, aqui numa ordem um pouco inversa, Tiago, Pedro e João, eles representam justamente aquilo que a história nos mostra como o primeiro mártir, o primeiro apóstolo a ser assassinado por causa de Jesus, que foi Tiago, entre a década de 30 e 40. Dá uma olhada comigo ali em Atos capítulo 12, rapidamente, Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, a gente tem justamente essa descrição aí. Diz assim o texto: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertencem à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, justamente esse Tiago que estava aqui na transfiguração, que nós não podemos confundir aí com o meio-irmão de Jesus que escreveu a carta de Tiago no Novo Testamento. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte: Tiago, esse Tiago, irmão de João, ele foi o primeiro a ser martirizado por volta aí da década de 30 e 40, o final da década de 30, começo da década de 40, possivelmente. Pedro, que eu coloquei entre Tiago e João, ele foi martirizado provavelmente no final da década de 60. E João morreu muito no finalzinho do 1º século, ok? Então, esses 3 homens, eles representariam justamente o primeiro mártir entre os discípulos e o último mártir entre os discípulos. Então eu entendo que esses homens estarem com Jesus e testificarem que Jesus realmente
viria em glória seria uma maneira de, no momento em, por exemplo, que Tiago foi assassinado, deles terem em mente de que havia uma esperança futura e eles estariam com Jesus e poderiam descansar nesse fato. Ok? Então esse é o motivo. E o segundo motivo seria conferir a glória que Jesus merece diante dos seus próprios discípulos. Aliás, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 17 e 18, ele vai dizer o seguinte: ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Então Jesus vai trazer esperança aos seus discípulos por meio da transfiguração. E aí nós temos uma partezinha dos versículos 9 e 13 que vai falar sobre a aparição de Elias. Eu não vou gastar tempo com isso especificamente, mas basicamente o que os discípulos estão perguntando acerca de uma profecia, Jesus fala assim: essa profecia está certa, e ele vai identificar João Batista como esse Elias que deveria vir antes do Messias, mas Jesus basicamente vai dizer para os discípulos o seguinte: a compreensão de vocês está certa de que Elias deveria vir antes do Messias, mas o foco dessa profecia não é Elias, é o Messias, e eu estou aqui diante de vocês, então continuem prestando atenção no que eu falo a vocês. Rapidamente, para a gente continuar aqui, nós temos um segundo aspecto que Jesus vai relembrar a importância da nossa dependência nele. Eu tenho que ir rápido aqui, nós temos um texto relativamente longo aí, mas nós temos, o que acontece é o seguinte: Jesus desce do monte com os seus discípulos, e nós temos ali um grupo de homens, os outros discípulos de Jesus ficaram, e também os fariseus, mestres da lei, discutindo acerca de um menino que estava endemoniado. De repente, o pai do menino, ele clama a Jesus por conta do seu filho que tem sofrido nas mãos dos demônios. E aí ele faz uma declaração tanto quanto envergonhadora. Ele vai dizer no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Só para você ter ideia do que tinha acontecido até aqui, em 2 capítulos específicos de Marcos, no capítulo 3 e no capítulo 6, nós já vimos isso. Nós temos 2 momentos em que Jesus vai dar autoridade para os seus discípulos para expulsarem demônios. Tá? Então, eles recebem de Jesus autoridade e eles têm essa capacidade de expulsar demônios. Possivelmente o que nós temos aqui, isso aqui sou eu falando, o que eu acredito que acontece aqui é que esses discípulos, eles, por conta da sua convivência com Jesus, eles se esqueceram da sua dependência no poder de Deus para realizar essas coisas. Alguns comentaristas eles chegam a dizer que esses homens começaram a negligenciar as disciplinas espirituais, que especialmente a oração aqui. E por conta disso eles começaram, entre aspas, aí, a perder poder. Tá? E aí o que acontece? Jesus toma ele pela mão, assim como ele fez com a filha de Jairo, ali no capítulo 5, e levanta esse menino, e aí os demônios deixam esse menino e nunca mais voltam a ele. E basicamente o que eu vejo aqui nessa passagem são 2 lições. A primeira delas é que Jesus ele tem total poder para reverter aquilo que Satanás faz, inclusive a morte. Okay? Então essa situação específica ela é mais uma demonstração acerca da soberania absoluta de Jesus com relação às questões que estão à sua frente ali. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ok? A segunda aqui, a questão que é importante, é o fato de que nós dependemos de Jesus Cristo para tudo que nós formos fazer. E aparentemente os discípulos se esqueceram disso e por conta disso eles sim estavam fracos e foram incapazes de realizar esse milagre especificamente. Okay? Depois de relembrar essa dependência, Jesus vai fazer a terceira predição
acerca da sua morte e da sua ressurreição. Você vai ver um quadro a seguir, e esse quadro ele vai mostrar uma progressão aí entre as 3 predições de Jesus e quando isso aconteceu ali nos capítulos 14 e 15 de Marcos, ok? Então a gente vai ver basicamente, eu não quero gastar muito tempo com isso nesse momento, eu vou gastar mais tempo com isso no capítulo 10, porque é a predição mais completa. O que eu quero destacar aqui é no versículo 31, que é a primeira vez que Jesus vai dizer que ele vai ser entregue nas mãos de pessoas para que pessoas o matem. Tá? Então, diferente ali do relato de 8:31, aqui Jesus vai dizer que ele vai ser entregue. O texto vai dizer assim, versículo 31 do capítulo 9, a segunda parte. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Ok? Então, com relação àquela predição ali do capítulo 8, Jesus acrescenta um detalhe de que ele vai ser entregue nas mãos de homens. Tá? Você tem uma tabela abaixo aí só para você ver com cores destacadas, para você ver o que nós temos no capítulo 8, o que nós temos acrescentado agora no capítulo 9, ok? E depois, no capítulo 10, você vai ver essa tabela completa. Agora a tabela não está completa, mas só para destacar para você a diferença entre o primeiro relato, a primeira predição, e a segunda predição, o segundo relato aqui no capítulo 9, acrescentando essa informação de que Jesus vai ser entregue nas mãos dos homens. Basicamente é o que acontece aqui. No versículo 32 há uma informação que é interessante. O texto vai dizer que os discípulos não compreendiam o que ele queria dizer e tinham medo de perguntar. Em Lucas capítulo 9, versículo 45, a gente vai ver que há uma explicação mais ampla do que estava acontecendo. Olha o que o texto de Lucas 9 vai dizer. Mas eles não entendiam o que isso significava, justamente quando Jesus falou da sua predição, a sua segunda predição. Era-lhes encoberto para que não o entendessem e tinham receio de perguntar a respeito dessa palavra. É interessante a gente ver como é que Deus é soberano aqui. Possivelmente por conta da incredulidade dos seus discípulos, Deus impede que eles compreendam aquilo que Jesus diz nesse momento específico. Mas o mesmo Deus, mais para frente, ali no capítulo 24 de Lucas, ele vai abrir o entendimento dos seus discípulos. Olha o que o texto diz no versículo 25. Lucas 24, 25. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então, por razões que a gente desconhece, nesses 3 momentos de predição, Jesus não permite que os seus discípulos compreendam o que estava acontecendo. Mas no momento específico, ele abre o entendimento desses homens e quando eles compreendem tudo o que acontece, isso lhes encoraja, isso traz alegria a eles e eles têm esse vigor para compartilhar essa mensagem maravilhosa do Evangelho para as pessoas que estão diante deles. Ok? Então Jesus faz essa segunda predição depois de trazer esperança por meio da transfiguração e depois de relembrar os discípulos que eles dependem do Senhor. Eu quero fechar esse texto rapidamente, esse capítulo, embora a gente tenha mais coisa para tratar do capítulo, mas eu quero tratar das coisas mais específicas. Jesus vai revelar qual é a grande grandeza, ou a verdadeira grandeza no seu reino, o seu conceito de verdadeira grandeza. De volta então a Marcos, ali nos versículos 34 e 35, Jesus vai ensinar um conceito invertido de grandeza em relação ao que o mundo ensina. Olha o que o texto diz. Chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. O fato desses homens serem discípulos de Jesus, do Messias, começa a trazer a esses homens uma sensação de importância que eu acho que todo ser humano experimenta em algum nível. Se você é amigo ou é conhecido de pessoas que são humanamente importantes, isso atribui a você, ao seu coração, uma falsa sensação de que você também é importante, você também é
uma pessoa conhecida, tá? Então, eu pessoalmente creio que o fato de Pedro, Tiago e João eles terem sido escolhidos para Jesus para serem testemunhas específicas de alguns milagres ou de alguns eventos que outros homens não foram, talvez foi algo que despertou nesses homens uma ideia de importância pessoal maior em relação aos outros discípulos. E a gente vai ver isso se repetindo no capítulo 10, especificamente aí com Tiago e João. Mas a gente olhando, continuando, a gente vai ver no versículo 35 que Jesus se assenta, chama os 12 e diz o seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus então se assenta, que é a posição tradicional do rabino, ok? De ensinar. Então ele se assentou. E aí ele revela que a grandeza no reino, ela está relacionada à disposição que eu tenho de servir o meu próximo, ok? Então essa palavra usada aqui, ela tem a ver com uma disposição pessoal, uma decisão pessoal de servir o próximo. Eu gosto muito do comentário do Warren Wiersbe nessa passagem, porque ele diz assim: não tenha como alvo a grandeza humana, tenha como alvo ser mais parecido com Cristo. Não meça o quanto você serve pelo que o outro serve, meça o quanto você serve em comparação ao que Cristo fez. Eu lembro também do professor Davi Murk dizendo que o cristianismo ele é um modo de vida outrocêntrico. Ou seja, a gente pode dizer que pelas palavras de Jesus e por essa afirmação do professor Davi Murk, o cristianismo ele caminha na contramão do mundo. Grandeza está relacionada a você servir o próximo, não a ser servido. E eu fico pensando o que Pedro, Tiago e João consideraram quando eles ouviram Jesus. Porque logo no começo desse capítulo, a gente viu Deus falando com eles no versículo 7, esse é o meu filho, ouçam. E eles ouvindo essas informações de Jesus, o que será que na cabeça desses homens, que tipo de informação isso começou, ou que tipo você deve ter ficado louco assim, começando a pensar no tudo que estava acontecendo, nessas informações que eram informações que iam na contramão do que o mundo daquela época ensinava. Eu fico pensando assim, esses caras começaram a entrar em parafuso ouvindo o que Jesus falou, né? Mas é muito interessante isso. E eu queria concluir rapidamente com duas informações aqui. A primeira delas é que o cristianismo ele sempre vai na contramão do mundo. Sempre vai na contramão do mundo. Os padrões de Jesus, aqueles padrões que nós somos chamados a seguir, eles não se harmonizam com o mundo. Por vezes o mundo ele vai até estranhar a atitude cristã. E na maioria das vezes ele vai reprovar a atitude cristã. Mas não é a aprovação do mundo que eu tenho que buscar, mas a aprovação do meu Salvador, que é o meu modelo de alguém que viveu para servir o próximo, disposto a entregar a sua própria vida. E em segundo lugar, uma segunda informação que eu quero deixar com você é que Jesus é o padrão. E as Escrituras atestam para isso. Quando Jesus diz que os discípulos deveriam estar dispostos a servir, ele estava demonstrando isso com sua própria vida. Aliás, uma passagem muito bonita que está lá em Filipenses capítulo 2, eu quero concluir esse texto esse estudo nosso com essa passagem. Ela mostra que Jesus foi o modelo de grandeza e ele é o modelo de grandeza que você e eu devemos buscar seguir. O texto diz a partir do versículo 5 de Filipenses 2, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E sendo encontrado em forma humana, e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então, nesse capítulo, o que a gente viu foi Jesus trazendo esperança para os discípulos, por meio da transfiguração. Nós vimos Jesus relembrando seus discípulos que eles dependem de Jesus Cristo para tudo que eles forem fazer, e o mesmo vale para você e para mim hoje. Jesus faz a sua segunda predição acerca da sua morte e ressurreição, e Jesus relembra os seus discípulos, ou ele ensina os seus discípulos que o conceito de grandeza do seu reino, ele vai na contramão do conceito de grandeza que o mundo ensina. Então essas são as lições desse capítulo. Como eu falei, há outras passagens aí, mais coisa, mas eu entendo que essas são as 4 principais lições que o capítulo vai nos trazer. E se Deus quiser, a gente conclui no próximo vídeo esse período de transição com o capítulo 10 e com a passagem que é o versículo principal do Evangelho de Marcos, que é o versículo 45. Ok? Que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo vídeo, se Deus quiser.